Fala pessoal, nesse vídeo de hoje vocês vão entender o que é DeFi. Então a gente vai falar do que se trata esse mercado, quando que ele surgiu, em que momento que nós estamos hoje no mercado de DeFi, quais são os principais aplicativos, como que você pode fazer dinheiro com DeFi e também como que funciona a tecnologia que está por trás dessas aplicações. Então, se você tem interesse em descobrir o que é DeFi, esse vídeo é a sua chance, porque a gente vai passar tintim por tintim, você vai entender exatamente do que se trata esse mercado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí que fortalece muito o nosso trabalho. Então, para aí e deixa o like e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente vamos entender o que é o conceito de DeFi. DeFi significa finanças descentralizadas. D de descentralizadas, Fi de finanças, certo? Então são aplicativos construídos em cima de blockchains que oferecem serviços financeiros de forma autônoma e descentralizada. Mas que tipos de serviços financeiros são esses que eles oferecem? Hoje em dia, principalmente serviços de empréstimos, serviços de corretagem e também derivativos, tá? Então, você consegue pegar empréstimos ou fazer trades, de forma autônoma e descentralizada por meio de um aplicativo construído na blockchain. Então, vamos deixar um pouco mais claro isso daí para vocês, exemplificando como que funcionaria um serviço de empréstimos descentralizados. Então, vamos pensar aqui que a gente tem o sistema tradicional, certo? Se você quer pegar um empréstimo, como que vai funcionar? Então, você, esse carinha aqui da direita, você quer pegar um empréstimo, você vai ir no banco e o banco vai te oferecer o empréstimo de acordo com o seu emprego, o seu holerite, se você tem uma casa, um carro, ele vai determinar o quanto que ele vai te emprestar, e a taxa de juros que ele vai te cobrar. Normalmente, essas taxas de juros representadas aqui embaixo, elas são altíssimas. Esses dias a Nubank me ofereceu para eu pegar um empréstimo até 12 mil reais. Nem sei porque que eles me ofereceram tanto dinheiro, porque eu nunca pus dinheiro na Nubank, mas as taxas de juros que eles iriam me cobrar eram de 5% ao mês, certo? Então, uma taxa de juros altíssima para o banco te emprestar esse dinheiro, certo? E esse dinheiro que o banco está te emprestando não é dinheiro do banco, Na verdade, ele está te emprestando o dinheiro de outra pessoa que foi lá, fez um depósito no banco, você guardou o seu dinheiro no banco. O que o banco vai fazer? Ele vai emprestar esse seu dinheiro para alguém, cobrando uma taxa de juros muito alta, e essa taxa de juros que o banco está cobrando, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar para ele. Esse é o modelo de negócio do banco, certo? Ele empresta o dinheiro das outras pessoas para outra pessoa e cobra juros altíssimos e pega esse dinheiro para ele. Ele vai pagar apenas uma pequena porcentagemzinha aí para quem realmente depositou o dinheiro lá no banco, e estava com os seus savings aí dentro do banco. Então ele empresta cobrando, por exemplo, 5% ao mês, paga aqui para essa pessoa que realmente era dona do dinheiro, no máximo 1%, e faz uma cacetada de dinheiro emprestando dinheiro dos outros. É assim que funciona o modelo de negócio dos bancos, certo? Como que funcionaria isso por meio de um aplicativo de DeFi, certo? Um aplicativo de finanças descentralizadas. Novamente, pensa o cara aqui da direita, o carinho fulaninho aqui, ele quer pegar um empréstimo, certo? Ele vai ir no aplicativo de DeFi, que oferece os serviços de empréstimos descentralizados, e vai falar, opa, eu quero pegar um empréstimo. Aí o aplicativo vai falar, tá, ele não vai olhar seu holerite, ele não vai ver se você tem uma casa, um carro, o que ele vai querer fazer para disponibilizar um empréstimo para você. Em aplicativos de empréstimos descentralizados, para você pegar um empréstimo, você tem que colocar um calção, um valor. Então, por exemplo, se eu tenho um Bitcoin, que são 70 mil dólares, eu deposito ele no aplicativo de finanças descentralizadas e a partir daí ele me libera um saldo, Normalmente metade do que você colocou para você pegar emprestado em outros ativos. Por exemplo, eu posso deixar um Bitcoin lá, são 70 mil dólares, e tomar um empréstimo de 30 mil dólares. E aí, qual que é a grande diferença aqui? O aplicativo de DeFi, ele não é uma instituição com fins lucrativos, certo? Então ele vai te cobrar uma taxa de juros honesta, uma taxa de juros não muito alta. Normalmente, para você pegar dólares emprestado, por exemplo, em um aplicativo de DeFi, você vai pagar em torno de 5% ao ano e não ao mês, certo? Então essa pessoa aqui está se dando melhor porque ela vai pagar muito menos, tá? O aplicativo de DeFi, ele não tem um dono, ele não é uma instituição com fins lucrativos, então ele vai pegar uma pequena taxa também para pôr no treasury deles, mas não é algo que come todas essas taxas, não é o intuito do aplicativo de DeFi, não é coletar essas taxas. Então quem que vai realmente ganhar essas taxas desses 5%? É alguém que depositou dinheiro ali nesse aplicativo de DeFi para emprestar para outra pessoa, certo? Então a pessoa aqui da esquerda, eu depositei o meu Bitcoin, o aplicativo de DeFi vai emprestar, ou por exemplo, eu depositei aqui dólares, pus 30 mil dólares aqui no aplicativo de DeFi, ele vai emprestar para esse cara aqui que me emprestou o dinheiro e eu vou ganhar os juros aí, desses 5% que é cobrado em cima dos meus dólares. Cada ativo vai ter um valor diferente do quanto que você ganha. Então você tira o banco da jogada, certo?
e você empresta de certa forma diretamente, né, para quem quer esse dinheiro. Você vai usar o aplicativo de DeFi somente como uma forma aí para encontrar essas pessoas, e todo o pagamento dessas taxas de juros, que você vai receber o seu dinheiro, que você não vai tomar um calote, é tudo garantido pela segurança do aplicativo de DeFi. Isso a gente vai entrar no detalhe mais para frente de como ele funciona e por que isso é seguro, certo? Mas essa aqui que é a ideia do mercado de DeFi. Então você tira essas entidades do meio, que estariam aí, né, só recebendo os lucros que acontecem nessa aplicação, que na verdade, necessariamente, né, você tem uma pessoa interagindo com outra pessoa, você está tirando o terceiro do banco e você está se tornando o próprio banco, você que está coletando a maior parte das taxas em cima do seu dinheiro, certo? Então, pessoal, essa aqui é a ideia dos aplicativos de DeFi, certo? É você tirar essas entidades, esses terceiros do meio da jogada e conectar pessoas diretamente, né, para realizar essas operações financeiras, certo? Então, quem está emprestando paga menos, quem empresta paga, recebe mais, certo? E você não tem processos burocráticos, não tem toda a demora que tem no banco, você não tem que dar satisfação para ninguém, tudo acontece de forma autônoma, descentralizada, em cima de uma blockchain. É um sistema financeiro paralelo que você construiu ali, né, ao sistema financeiro tradicional, que não é regido por ninguém. Então é uma forma, de certa forma, um sistema financeiro meio anárquico, certo? Não são só aplicativos de empréstimo, a gente tem também, como eu falei, de corretagem, onde você consegue fazer trades, em vez de você utilizar uma Binance, uma corretora centralizada, você pode utilizar um aplicativo descentralizado como a Uniswap, por exemplo, certo? Mas enfim, agora a gente vai entender quando que surgiu esse mercado. Vocês vão ver que é um mercado muito recente, as primeiras aplicações de DeFi surgiram somente há 7 anos atrás, certo? E em que momento que nós estamos agora desse mercado, antes da gente entrar aí de fato, como que funciona essa tecnologia, como que se garante que essas pessoas vão ser pagas, que você vai receber os seus juros, que ninguém vai te dar um calote. A gente vai entender isso na próxima etapa desse vídeo. Então agora, pessoal, a gente vai ter uma pequena aula de história aí para vocês entenderem quando que surgiu o mercado de DeFi, em que momento que a gente está hoje nesse mercado, certo? E para isso eu quero voltar um pouco mais atrás na história com vocês, que é no momento do surgimento do Bitcoin, certo? Então ele foi criado em outubro de 2008 e ele foi a primeira forma aí de você transferir valores ao redor do mundo de forma segura, sem necessidade de um intermediário ou aprovação de um governo, certo? Então o Bitcoin ele foi a primeira forma de dinheiro descentralizado, um dinheiro onde você consegue armazenar ele numa wallet, mandar para quem você quiser, a hora que você quiser ao redor do mundo, sem ter que falar com nenhum governo, sem depender de nenhum banco, sem depender de nenhuma entidade, certo? Sem burocracia nenhuma, você consegue enviar e tratar com esse dinheiro de forma descentralizada, certo? Depois do Bitcoin, em 30 de julho de 2015, surge o Ethereum, certo? Então o Ethereum foi a segunda grande blockchain que a gente teve surgindo e ele veio com a ideia de que não só o dinheiro pode ser descentralizado, mas sim a internet inteira, certo? Ele foi criado com base no código do Bitcoin, porém nele foi implementada uma tecnologia chamada de contratos inteligentes. E são justamente esses contratos inteligentes, essa tecnologia que a gente vai ver mais pra frente como ela funciona, que possibilita a criação de aplicativos descentralizados, sejam eles de DeFi, aplicativos de finanças, ou então aplicativos descentralizados no geral. Você pode criar qualquer coisa em cima da blockchain do Ethereum que funcione aí de forma autônoma e descentralizada. Esses aplicativos são o que chamamos aí hoje de dApps. Eles são aplicativos iguais aos que a gente tem na internet tradicional, como por exemplo um Twitter, um Spotify, uma Uber, o que você quiser, você pode construir em cima de uma blockchain de forma autônoma e descentralizada. Essas operações autônomas, elas vão ocorrer por causa dos contratos inteligentes, é o que garante a automação, e a governança, a descentralização se dá por meio de uma DAO. São conceitos que a gente também vai ver mais à frente nesse vídeo, certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos de dApps, né, aplicativos descentralizados que foram construídos em cima da rede do Ethereum. Então a gente tem esse aqui que é a Audius, que é como se fosse uma espécie de Spotify da blockchain, descentralizado. A gente tem esse aqui que eu utilizo bastante, inclusive pode ser um bom alvo de airdrop, temos vídeos no canal, que é o Arpcast, construído aí pela Farcaster, que ele é uma espécie de Twitter descentralizado. Aí você já fala, pô, mas por que é interessante você construir isso em blockchain? Cara, o Twitter acabou de ser banido do Brasil. Aí você tem um aplicativo aí como o Arpcast, que é um Twitter descentralizado, e esse aplicativo, nenhum governo, ninguém consegue ter autoridade, ele não é de uma empresa, ela não tem um data center que está no domínio desse ativo, nenhum governo pode censurar, é um aplicativo descentralizado, a Warpcast não pode ser derrubada por nenhum governo. Então isso que é interessante aí de você construir aplicativos descentralizados. A gente tem também jogos construídos em blockchain. Qual que é a vantagem de um jogo?
os ativos que você compra, as pessoas que jogam, que compram skin, roupinha, mapas, que gastam uma grana nessas skins, normalmente se é um jogo tradicional, o lucro disso tudo vai ficar para a empresa, certo? Eles vão pegar e vão lucrar e você não consegue se desfazer dessas suas roupas. Porém, em um aplicativo descentralizado, você consegue vender as suas skins, vender os seus mapas, você consegue negociar isso e criar uma economia dentro do jogo, onde você depois consegue converter isso em dólares e sacar para sua carteira. Então você realmente cria uma economia aí descentralizada para dentro dos jogos. É um mercado que eu vejo muito potencial a longo prazo. Você também tem serviços de nuvem, de storage, hoje são dominados pela Google e pela Amazon, está se criando também serviços descentralizados que oferecem esse tipo de serviço. E por fim, as aplicações de DeFi, certo? Então isso aqui seriam aplicativos no geral descentralizados e aqui, né, aplicativos de lend, empréstimos como a Aave, seriam aplicativos descentralizados que oferecem serviços financeiros. Então, por exemplo, a Lend, a Aave, que oferece serviço de empréstimo, e a Uniswap, que é uma corretora descentralizada. Você consegue fazer trade de moedas nessa corretora, certo? Então, só para recapitular a ideia aqui com vocês, tá, pessoal? A gente tem o Ethereum, que foi a primeira blockchain que permitiu a criação desses aplicativos descentralizados, e dentro do Ethereum você pode construir diversas aplicações, sendo elas do que você quiser. Pode ser, como eu falei, um Twitter, um jogo, um aplicativo de finanças, você pode construir N coisas em cima do Ethereum, certo? E isso aí é justamente o que a gente chama hoje de Web3. Então você criar, né, esses aplicativos que a gente já tem na internet tradicional, porém de forma autônoma e descentralizada em cima de uma blockchain, isso é o que a gente chama de Web3. Então só mais um pouquinho de história aí para vocês, pessoal. Agora a gente vai falar do Ethereum especificamente. Ele foi idealizado em 2013 por Vitalik Buterin. Esse carinha aqui, se vocês estão no mercado de ativos digitais aí, vocês já devem ter ouvido falar dele. Na época ele tinha apenas 19 anos e, como eu falei, ele usou o código do Bitcoin como base, porém ele implementou essa ideia daí de construírem contratos inteligentes para a gente poder descentralizar a internet inteira. Grandes programadores e pessoas aí do meio da criptografia se interessaram pelo projeto e ajudaram a construir, como Charles Hoskinson, que é o dono da Cardano, e o Gavin Wood, que é o dono da Polkadot. Então você pode ver que todo mundo que constrói esses aplicativos aí, essas blockchains que a gente vê hoje em dia, já estava meio que envolvido com o meio desde a criação do Ethereum, que aconteceu em 2015, né? 2015 ele foi lançado, mas em 2014 eles juntaram aí um ICO, né? Uma Initial Coin Offering, então arrecadaram 18,5 milhões de dólares de Ethereum. Em pouco mais de um mês eles finalmente lançaram aí, né, a blockchain, construíram lá rapidamente. Em 2015 já estava lançado o Ethereum oficialmente, certo? Então aqui a gente tem uma fotinho da galera que foi um dos primeiros aí, uma das primeiras pessoas a criar, a construir a rede do Ethereum, e só depois, né, no final de 2017, que a gente teve finalmente a construção e o surgimento dos primeiros aplicativos de DeFi, de finanças descentralizadas, sendo eles a Uniswap, a primeira corretora descentralizada que a gente teve, a Compound, tá? Compound é o primeiro aplicativo de empréstimos que a gente teve, e a MakerDAO. MakerDAO também funciona um pouco como um esquema de empréstimos e eles emitiam, né, uma stablecoin chamada DAI. Então vocês já viram a DAI, é uma stablecoin aí, um dólar digital emitido pela MakerDAO, certo? E aí eu quero analisar agora aqui com vocês o crescimento desse mercado, né, de DeFi, desde quando ele surgiu lá em 2018 até o momento que nós estamos hoje, certo? E para isso eu vou usar aqui o DeFiLlama, ele é um melhor lugar para você encontrar informações aí sobre aplicativos de finanças descentralizadas. E como você pode ver esse gráfico aqui, né, ele começa lá em 2018, na época do surgimento dessas aplicações, e por um bom tempo, ó, até 2020 mais ou menos, você ainda não tinha nem o primeiro bilhão de dólares dentro do mercado de DeFi. As coisas eram novas, estavam surgindo, estavam se consolidando. 2 anos depois, em 2020, entrou o primeiro bilhão de dólares dentro dessas aplicações, então dentro dessas corretoras, dentro desses aplicativos de empréstimo. Então em 2021 a gente teve uma explosão do mercado de DeFi. Então muitas pessoas utilizando dessas aplicações e ele se tornou um mercado de mais de 180 bilhões de dólares, certo? Então crescimento absurdo, mais de 35.000% de crescimento em pouquíssimos anos. Teve a queda do mercado das moedas digitais, ele caiu também, porém se manteve muito forte ali, ó, na zona dos 60 bilhões de dólares travados dentro dessas aplicações. Então mesmo com a queda do mercado, boa parte saiu, né, do mercado de DeFi, mas se manteve muito dinheiro ali dentro, 60 bilhões de dólares. E agora, em 2024, nesse último ciclo que a gente está tendo, a gente também está tendo um crescimento muito grande no mercado de DeFi. Ele já atingiu aí esse ano 160 bilhões de dólares, teve uma pequena retração nos últimos momentos, tá? Mas ainda é um mercado de 120 bilhões de dólares. Então é um mercado muito novo, que cresceu muito nos últimos anos, e eu vejo um potencial
gigantesco para isso daqui no longo prazo. Eu vejo cada vez mais as pessoas utilizando dessas aplicações financeiras descentralizadas. Não se resume só a empréstimos, como eu falei, a gente tem corretoras descentralizadas, a gente tem tokenização de ativos digitais, Real World Assets, que a galera fala aí, né, o setor de RWA, onde você pode trazer aí treasuries, né, títulos de dívida do governo, ações, tudo para blockchain, para você conseguir negociar de forma mais rápida, mais prática, mais transparente, mais segura. Então eu vejo um crescimento gigantesco para vir para esse mercado. Então, vou fazer uma analogia rápida aqui com vocês, pessoal, sobre o potencial que eu vejo nesse mercado. Como eu falei para vocês, o primeiro bilhão de dólares entrou lá em 2020, a gente teve um ciclo explosivo de alta, teve uma correção forte, estamos aí entrando num possível segundo ciclo de alta de expansão do mercado de DeFi. Se vocês colocarem isso em perspectiva com o preço do Bitcoin, vocês podem ver que no Bitcoin o primeiro bilhão de dólares entrou lá em 2013, tá? Aqui não parece que foi um ciclo explosivo de alta, mas se eu puxar aqui, ó, vocês podem ver que esse aqui foi o ciclo explosivo de alta de crescimento do Bitcoin em 2013. Ele teve uma correção muito forte, mas se manteve ali, né, bem melhor do que ele estava antes do primeiro bilhão, e depois em 2016 a gente teve um segundo ciclo explosivo de alta do Bitcoin, e ele tem repetido esses ciclos, né, mais ou menos a cada 4 em 4 anos, certo? Então, na minha visão, o que eu vejo aqui, né, o momento que nós estamos no mercado do DeFi é como se vocês estivessem no momento aqui do Bitcoin em 2016, certo? Depois do primeiro ciclo, uma grande correção, se preparando aqui para o segundo ciclo. Então, para mim, entrar em DeFi agora seria como se você estivesse entrando no Bitcoin lá em 2016, tá? Ficou feio aqui, mas eu só queria que vocês pegassem essa noção, essa comparação, é uma perspectiva que eu tenho do valor de entrar nesse mercado agora, certo? Então beleza, pessoal, agora que vocês entenderam a parte da história aí desse mercado, né, quando que ele surgiu, do que ele se trata, agora a gente vai falar um pouco da tecnologia que está por trás desses aplicativos para que eles funcionem aí de forma autônoma por meio de contratos inteligentes e descentralizada por meio de uma DAO. Então a gente vai ver esses conceitos agora. Então primeiramente vamos falar aí dos contratos inteligentes. Os contratos inteligentes nada mais são do que programas de computador que executam regras pré-estabelecidas de forma automatizada. Todos os aplicativos descentralizados eles vão ser programados com contratos inteligentes e você pode pensar nele como um contrato tradicional, porém escrito em código, certo? Então a gente vai ver um exemplo aqui de um aplicativo de empréstimo para vocês entenderem melhor como que funciona aí um contrato inteligente. Então aqui a gente tem o mesmo exemplo do começo da nossa aula, né? Você tem um aplicativo de empréstimo onde eu deposito meu dinheiro aqui no aplicativo, o aplicativo vai emprestar para outra pessoa, essa pessoa vai me pagar juros e o contrato inteligente é o que vai garantir que tudo isso daqui aconteça de forma automatizada. O pagamento desses juros, que quem pegou o empréstimo comigo tenha dinheiro para me pagar e não vai me dar um calote, tudo isso vai ser pré-estabelecido em um contrato inteligente, certo? Então, quando você deposita ali o seu dinheiro em um aplicativo descentralizado e confirma uma transação na sua carteira, essa confirmação da transação que você está assinando, né, na verdade é um contrato da internet, né, um contrato pré-programado que você está assinando, certo? Então, como que isso funciona? Por exemplo, a gente tem aqui o Carlinhos, ele quer pegar um empréstimo na Aave, que é o maior aplicativo de empréstimos descentralizados que a gente tem. Primeira coisa que ele tem que fazer é depositar um calção, como a gente falou, né? Então, por exemplo, ele depositou aqui 10 mil dólares em Ethereum, certo? Quando ele depositou esse dinheiro, assinou a transação e fez o depósito, a Aave automaticamente um contrato vai liberar para ele um saldo, né, de até 5 mil dólares para ele pegar um empréstimo em outra coisa. E aí, por exemplo, ele vai pegar aqui um empréstimo em USDC, aqui em dólares digitais. Então ele depositou 10, o contrato já liberou para ele pegar 5. Na hora que ele pegar esses 5 e assinar o contrato, ele vai estar pagando juros de 5% ao ano. O que garante que ele vai pagar? O contrato também já vai tirar aqui, né, do dinheiro que ele depositou, esses juros para pagar quem ele deve, certo? Então quem emprestou esse dinheiro para ele. Então tudo acontece de forma automatizada e é tudo garantido aí a segurança por esses contratos, tá? Aí você vai falar, pô, mas e se esses 10 mil que ele colocou em Ethereum começar a cair o preço e for valer menos de 5 mil, que é o que ele pegou emprestado? Quem emprestou para ele vai tomar um calote, certo? Não, se esse Ethereum começar a cair e a partir do momento que ele chegar próximo do valor aqui do empréstimo que ele pegou, o contrato também de forma automatizada vai vender esse Ethereum dele e vai pagar quem ele estava devendo. Então todas essas operações elas vão acontecer de forma automatizada. Você não precisa ter uma pessoa na cadeira ali vendo se vai pagar, vendo se não vai pagar. É tudo, cara, você depositou o dinheiro, você assinou um contrato inteligente, você vai pagar porque a gente vai tirar o seu dinheiro aqui, né, o pagamento de forma automatizada. Não tem como você burlar esse sistema, a não ser que o contrato seja mal escrito, certo? Então tem essa questão também. Quando você está mexendo com aplicativos de DeFi, como eu falei para vocês, é um mercado muito novo.
Você pode ir nos aplicativos mais consolidados, os mais antigos, como a Uniswap, a Aave, são aplicativos muito seguros, já há muito tempo utilizados no mercado, que tem bilhões e bilhões de dólares lá dentro, mas se você está entrando num aplicativo novo, que foi criado anteontem ou semana passada, ele tem um contrato muito novo, às vezes as pessoas conseguem achar brechas, falhas nesse contrato, né, no código ali, e pode às vezes hackear um projeto de moedas digitais. Então, como vocês já viram acontecer aí, né, notícias de hackearem alguns projetos e tomarem o dinheiro, é justamente isso que acontece. O contrato é mal escrito e um hacker consegue achar uma brecha no contrato para tomar o dinheiro dali. Mas como eu falei para vocês, os aplicativos primordiais, os primeiros, os mais consolidados, os que têm mais dinheiro, são os aplicativos mais seguros que a galera utiliza já há muito tempo. Então agora que vocês entenderam o conceito de contratos inteligentes, que é o que garante a automação dessas operações, vamos entender o conceito de DAO, que é o que garante a descentralização desses aplicativos, certo? Então a tradução ao pé da letra seria uma organização autônoma descentralizada. Uma vez que um projeto aí, né, por exemplo a Aave, que é um projeto de empréstimos, a partir do momento que ela emite o seu token no mercado, esse token seria como se fosse uma espécie de ação daquele projeto de empréstimos, né, uma ação da Aave. Uma vez que ele emitiu o token, caso o projeto realmente vise a descentralização, esses tokens eles vão ser utilizados para votação em propostas de governança. Então quem tem os tokens ali, né, como se fosse uma ação daquele projeto, vai votar nas propostas de governança, nas mudanças que vão acontecer no projeto, nas alterações, vai votar para sim ou para não. Então tudo é votado pela comunidade, pelos detentores dos tokens, tá? Você não tem um dono, o cara que criou o projeto, ele que é o dono, ele que toma a decisão final, não. Quando um projeto de DeFi ele lança, se ele realmente pretende ser descentralizado, ele vai distribuir esses tokens, as pessoas vão comprar e aí vão votar no que vai acontecer dentro desse projeto, tá? Então a DAO é o local onde as novas propostas de atualização e mudança são votadas. Por exemplo, aqui então esse é um projeto que eu estava participando da DAO deles, tá? Eu estava tentando ganhar um airdrop, que é a Stargate DAO. Eles direto lançavam propostas, por exemplo, para liberar Bitcoin na Kava Chain. Você poderia votar para sim ou não. Pensa nisso como se fosse um aplicativo de empréstimo, onde você só tem a opção de emprestar Ethereum e Bitcoin. Você pode propor uma proposta ali de governança na DAO, onde vai falar, cara, eu quero que você me autorize a emprestar Chainlink. Vamos votar se a gente vai realmente colocar isso no aplicativo? Se passar, coloca, se não passar, não coloca, certo? Então todas as decisões, as alterações, as mudanças são votadas aqui na DAO. Então como vocês viram, é assim que funciona uma DAO, tá? E mais uma última consideração que eu quero colocar para vocês é que cada DAO vai funcionar de forma diferente. Então cada projeto vai lançar os seus tokens de forma diferente, vai decidir quantos tokens eles vão lançar, quando que eles vão lançar, ao longo de quanto tempo. Isso aí seria o que a gente chama de análise de tokenomics, mas é para assunto de outro dia. E a DAO, né, vai depender aí também da quantidade de tokens que você tem, o poder de voto que você tem, se é que você pode mandar uma proposta se você não tiver determinado número de tokens. Então cada projeto vai decidir como que vai funcionar a economia do seu token e como que vai funcionar a sua DAO, né, realmente as propostas e votações de governança. É importante que você analise isso para ver se ele realmente é um projeto que se diz descentralizado. Mas beleza, agora que vocês já entenderam aí, né, como que funcionam esses aplicativos de forma autônoma e descentralizada, vamos agora olhar então quais são os principais aplicativos de DeFi que a gente tem hoje no mercado, né, e também como que você pode ganhar dinheiro com essas aplicações, que eu acho que é o que a maioria das pessoas aqui tem interesse em ver de verdade, que é como que eu posso ganhar dinheiro com DeFi. Então agora, pessoal, vamos ver aí quais são os principais aplicativos de finanças descentralizadas. Para isso eu vou vir novamente aqui no DeFi Llama e vou vir aqui nessa parte de categorias, certo? Ele vai separar para mim os diferentes tipos de aplicativos de finanças descentralizadas. Então descendo aqui, vocês podem ver que tem vários setores e vários serviços diferentes que esses aplicativos oferecem. Eu vou focar com vocês no que a gente comentou aqui no vídeo, né, que seriam aplicativos de lending, empréstimos descentralizados, e também nas DEX, as corretoras descentralizadas, que dá para fazer um dinheiro bem legal também utilizando dessas corretoras, tá? Nem estou falando do maior setor, que é o de Liquid Stake, ou outro setor novo aí que acabou de surgir, que é o de Raystake, que é muito grande também. Isso seria assunto para outro vídeo, e vocês podem ver que tem vários outros setores, né? Derivativos, como eu comentei lá no começo do vídeo também, que seria para você negociar futuros. Você tem RWA, Real World Assets, que é o setor de tokenização de ativos digitais, como eu falei para vocês, e uma série de outros setores, tá? Mas vamos ver então primeiro o setor de empréstimos descentralizados. Então, como vocês podem ver, a Aave, como eu tinha comentado, é o maior aplicativo de empréstimos descentralizados. Hoje ela conta com mais de 11 bilhões de dólares travados dentro das suas aplicações, ou seja, pessoas emprestando e pegando emprestado dinheiro, e só nos últimos 7 dias ela gerou em taxa quase 5
milhões de dólares. Por exemplo, aqui embaixo a gente tem também a Compound, que eu falei para vocês que foi o primeiro aplicativo de empréstimos descentralizados. Vocês podem ver que ela perdeu muito mercado para a Aave, né? Hoje conta com quase 2 bilhões de dólares lá dentro, em taxas aí não gerou nem 200 mil nos últimos 7 dias. Então é um mercado competitivo também, a gente tem diversos aplicativos. Se você selecionar aqui em cima, você pode até ver por blockchain, tá? Aqui eu tô vendo em todas, mas você poderia selecionar para ver só na blockchain do Ethereum, que foi a que a gente falou hoje, ou então na blockchain da Solana, por exemplo. Na blockchain da Solana, o maior aplicativo de empréstimos é a Kamino, que conta hoje com 1,2 bilhões de dólares travados dentro do seu aplicativo. Nos últimos 7 dias gerou quase 1 bilhão de dólares em taxas. E aí você vai me perguntar, tá, e como que eu consigo fazer dinheiro com esses aplicativos de empréstimo? Se eu clicar aqui no da Kamino, por exemplo, vamos acessar o site deles para eu mostrar na prática para vocês. A gente vai vir aqui em website, e aqui agora a gente está no site da Kamino Finance, certo? E aqui o que eu posso fazer é justamente borrow and lend, emprestar e pegar dinheiro emprestado. Se eu descer aqui, ele vai mostrar as várias opções de ativos que eu posso emprestar, o quanto que eu vou receber em juros se eu depositar esse ativo, ou o quanto que eu vou pagar de juros se eu pegar esse ativo emprestado. Então aqui, por exemplo, esse PUSD é um dólar digital emitido pelo PayPal. Se eu depositar esses meus dólares aqui, eu vou estar ganhando um rendimento de 8,57% ao ano para emprestar esses meus ativos aqui. Se eu descer, eu posso emprestar, por exemplo, Solana e ganhar um rendimento de 4,6% ao ano. Aqui eu posso emprestar novamente o PUSD e a gente pode emprestar uma variedade de ativos para ganhar rendimento anualizado, certo? E se eu emprestar aqui, por exemplo, Solana a 4,6% ao ano, eu botei 10 mil dólares de Solana, eu vou poder pegar 5 mil dólares emprestado em outra coisa. Eu poderia, por exemplo, se eu não quero vender a minha Solana e eu queria pegar mais dinheiro para comprar mais Solana, eu posso botar 10 mil em Solana aqui, ganhar um rendimento nela e tomar um empréstimo, por exemplo, do PUSD, pagando 3,39% ao ano e usar esse dinheiro para fazer outra coisa, certo? Então isso seria uma das estratégias que você pode usar em aplicativos de empréstimo. Vamos ver agora então corretoras descentralizadas. Então voltei aqui na parte de categorias, pessoal, e as corretoras descentralizadas são as aplicações que eu mais gosto de utilizar, porque elas são as que geram mais taxa e pagam melhor aí para a gente rentabilizar os nossos ativos digitais, tá? Então corretoras eles chamam de DEX, que seriam Decentralized Exchanges, e aqui a gente tem as principais corretoras descentralizadas. A maior, como eu falei para vocês, é a Uniswap, também foi uma das primeiras que surgiu lá em 2018, e a gente tem uma variedade de outras corretoras também. Mas nesse exemplo de hoje eu vou falar sobre a Uniswap. Então, conta hoje com mais de 4 bilhões de dólares em depósito dentro dos seus aplicativos e coletou em taxas nos últimos 7 dias aproximadamente 6,73 milhões de dólares, certo? E para quem que vai essas taxas? Vai para a Uniswap? Não, como eu falei, é um aplicativo descentralizado. Ela vai justamente para essas pessoas que depositaram aqui e estão utilizando a Uniswap. Vamos entender agora como que isso funciona, como que você também pode coletar parte dessas taxas, certo? Então para isso eu vou clicar aqui no Uniswap e vou abrir o site dela aqui em website. Vim aqui, vamos clicar em Launch App para a gente ir para o aplicativo de trade da corretora, né? E agora sim ele me abriu aqui o aplicativo da Uniswap, tá? Então essa é a segunda principal aplicação que a gente tem no meio de DeFi, que seriam corretoras descentralizadas. A gente falou bastante de empréstimos ao longo do vídeo, mostrei um exemplo prático para vocês. Vamos falar agora então rapidamente das corretoras descentralizadas. Aqui eu consigo justamente negociar os meus ativos. Por exemplo, se eu quiser trocar Ethereum por dólar, eu vou vir aqui, vou colocar o USDT e eu posso trocar aqui o meu Ethereum por dólares nessa corretora, sem precisar passar por uma corretora centralizada, né? Uma Binance. Você não precisa dar documento, você só conecta a sua carteira e faz o seu trade aqui normalmente, certo? Então beleza, agora eu mostrei para vocês como que você pode fazer um trade aqui na Uniswap, né? Você pode negociar não só por dólar, mas por vários ativos. Eles têm uma variedade enorme de ativos aqui que você pode negociar dentro desse site, mas o que é o mais interessante aqui, né? Como que você pode ganhar dinheiro dentro da Uniswap? Você tá vendo que para eu fazer essa troca aqui embaixo, ele vai me cobrar uma taxa, certo? Então ele tá falando aqui, ó, taxa 5,81 dólares. Ele vai me cobrar essa taxa e essa taxa vai para quem? Vai para a Uniswap? Não, ela vai para pessoas que estão disponibilizando seus ativos aqui na Uniswap para facilitar essas transações. Então eu posso vir aqui na Uniswap, depositar, por exemplo, Ethereum e dólar e falar o seguinte: toda vez que alguém for trocar entre esses dois ativos, eu vou facilitar essa transação e vou receber taxas por estar fornecendo esse serviço. Então aqui eu me torno um formador de mercado, eu estou depositando liquidez na Uniswap para facilitar transações, estou sendo pago taxas todos os dias para ter os meus ativos aqui dentro. Isso aí é o que a gente chama de piscinas de liquidez. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu tenho um vídeo aqui onde eu explico mais ou menos como que isso funciona, recomendo que você
assista ele depois, mas eu vou mostrar aqui na prática uma piscina que eu tenho neste momento, tá? Então se eu clicar aqui em piscinas, ele vai me mostrar aqui as posições que eu tenho de piscinas de liquidez, ou seja, são ativos que eu depositei para facilitar transações e coletar taxas por estar fornecendo esse serviço, certo? Então, por exemplo, essa daqui, de Matic com Ethereum. Eu depositei 2 ativos digitais que eu gosto e tenho na minha carteira, Matic e Ethereum, aproximadamente $360 de depósito. Eu coletei aí nos últimos dias aproximadamente $18 em taxas, tá? Essa é uma piscina que eu não tenho aberto faz nem um mês e ela tá coletando bastante taxas. Então, se você quiser entender melhor como isso funciona, como eu falei, eu tenho um vídeo aqui onde eu explico sobre piscinas de liquidez, não é assunto para esse vídeo, para ele também não ficar muito confuso, a gente passar muita coisa, mas são as várias formas de você rentabilizar aí no mercado de DeFi. Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês aí do que se trata o mercado de DeFi, vocês entenderam aí quando que ele surgiu, como que ele funciona, a tecnologia por trás dele, o momento que a gente está agora nesse mercado, o potencial que eu vejo de crescimento para o mercado de DeFi e principalmente aí nas principais aplicações que a gente tem hoje e um pouco de como que você pode ganhar dinheiro com o mercado de DeFi. Então, se você gostou desse vídeo, eu só peço que você deixe o like aí que fortalece muito o nosso trabalho, se inscreva no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse, certo? E para finalizar, eu tenho um último convite para fazer para vocês, para quem ficou aí até o final do vídeo. No dia 19 de setembro eu vou estar abrindo novas vagas para a próxima turma da minha mentoria sobre DeFi. Se for algo que te interessa, a gente vai realizar um evento de lançamento dessa próxima turma, certo? Ele vai acontecer no dia 19 de setembro, quinta-feira, às 19 horas. Esse evento é totalmente gratuito, eu vou aprofundar mais ainda ao vivo sobre o que é esse mercado e como que você pode ganhar dinheiro com isso. E se você quiser participar, eu vou deixar linkado aqui o primeiro link na descrição para você entrar no grupo do evento e garantir a sua vaga para participar desse evento, certo? Então é isso, um abraço, fico por aqui, até a próxima e valeu!